paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, ativar as notificações e fazer também os seus comentários. Coloque aí nos comentários da onde você está me assistindo, aonde este vídeo está te alcançando. Nosso fundamento aqui é o fundamento da nossa vida cristã, nosso estilo de vida cristã, segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso assunto aqui é um assunto genuíno, que abordamos temas polêmicos, e gravamos vídeo aqui para aumentar o seu QI espiritual com referência à nossa fé em Cristo Jesus. Nosso assunto de hoje é o seguinte: por que orar? Muitos oram e reclamam que muitas vezes se sente aflito, oprimido, dizer que as suas orações não estão sendo ouvidas, não estão sendo atendidas. Mas, irmão, Deus é um Deus de princípio. Ele age através de princípio. É por isso que é bom, muito bom você conhecer, mergulhar na Bíblia. Porque você mergulhando na Bíblia, você vai entender como é que Deus age. Vai entender a sua parte da sua soberania, como Deus age, como Deus trabalha no meio do seu povo. Nós temos que desconstruir uma ideia que nós temos que transmitir informação para Deus ter conhecimento do que estamos passando. Então vamos desconstruir esse assunto aqui. Por quê, irmão? Nós não estamos tratando de um homem, nós estamos tratando de Deus, do Todo-Poderoso, que vive fora do tempo, fora do espaço, que vive no atemporal, e que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E vamos ver aqui o que o próprio Cristo fala na oração, irmão. O que Ele fala como nós devemos orar. Lemos Mateus, do capítulo 6, do verso 6, até ao 12, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não usei das repetições como gentil, porque presume que pelo muito falar será ouvido. Não vos assemelhei, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade, antes de que eu peço. Então, o Senhor Jesus fala que nós não devemos orar como os gentios, que falam por vãs repetições, que acham que por muito orar
serão ouvidos. Quer dizer, aqui o que o Senhor condena é a fórmula de uma espécie de reza repetitiva. Aqui é isso que ele condena. Ele não condena nós orar, pedir para ele. Agora, é um jeito errado de orar, de querer informar a Deus o que estamos passando, irmão. Por quê, irmão? Porque o que você vai falar para Deus, ele já sabe tudo antes. Ele já sabe o que você está passando, o que você necessita. Então, a nossa oração não é para informar Deus das nossas necessidades, porque Ele te conhece, entendeu? Agora, nós temos que entender, irmãos, mudar o jeito de nós orar, né? Ele quer que nós ore. Vamos ver aqui o que diz Lucas, né? Lucas, capítulo 18. O Senhor fazendo aqui uma parábola, né? Para mostrar como nós devemos orar. Então ele enfatiza aqui a parábola do juiz iníquo. Veja aqui o que a Escritura fala para nós a respeito da parábola aqui, ó. E disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Aqui não é o sentido de pôr Deus na parede, pressionar Deus. O sentido aqui é outro. A mulher viúva, ela foi diante do juiz iníquo, pedir justiça, e foi uma vez, e foi várias vezes pressionando ele, né, para ele fazer justiça. Ele falou ainda que não temo a Deus nem os homens, para que essa viúva não venha me molestar, eu farei justiça. Entendeu? Então, aqui é um contraste. Não é dizer que Deus, Cristo põe o juiz iníquo, como sendo representando Deus. Não, aqui é um contraste. Na esfera humana, ali, ela pressionou o juiz, né? Mas só que na esfera divina, nós não precisamos pressionar, porque Deus tem disposição para nos atender à oração. E é falado assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite. E veja como é que diz, não fará de justiça seus escolhidos, que Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em atendê-lo, mas Ele vai atender. Ele tem disposição e alegria de atender os seus servos. É como está escrito lá, o Senhor falando, né? Batei e abri-se-vos-á, o que pede recebe, o que busca encontra, porque qual é o pai? Que o filho pedindo pão, vai lhe dar uma pedra, ou lhe pedindo peixe, vai lhe dar um escorpião. E Deus, o Pai sendo bom, faz isso. E Deus, que está no céu, não vai dar bem àqueles que estão lhe pedindo. Então Deus tem disposição para atender os seus filhos. Agora, vamos entender algum pressuposto aqui. Porque muitas vezes as orações não são respondidas. Entendeu? Lá em Provérbio 28:9, diz que aquele que desvia os ouvidos da lei até a sua oração será abominável. Aquele que não anda
segundo Deus, segundo os preceitos de Deus, tendo uma vida reta no caminho, e despreza a lei de Deus, a sua oração não será atendida. Como a oração de Davi também não foi atendida quando ele pecou com Batseba e nasceu aquele filho ali, fruto do adultério. O Senhor já lavrou a sentença, que o menino não viveria, mas morreria. Ele jejuou uns 7 dias, né? E Deus não ouviu, e Deus não atendeu, porque ele estava em dívida com Deus, ele estava em pecado diante de Deus. Deus não atendeu a sua oração. Agora, vamos ver o que diz Tiago. Tiago fala aqui que nós, às vezes, oramos e não recebemos. Por quê? Porque não sabemos pedir. E outra vez, oramos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal, para gastar nos deleites carnais. Por isso que não recebemos. Mas o apóstolo João, aqui, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 14, vamos ver o que o apóstolo ensina a nós aqui a orar. Capítulo 5, verso 14, aqui ele diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora vamos entender aqui o que é fazer uma oração segundo a vontade de Deus. O profeta Isaías que vai nos ensinar no capítulo 62 de Isaías, do verso 7. Isaías 62 e 7, aqui ele diz aqui, ó: sobre os muros, ó Jerusalém, pois guarda que todo dia e toda noite jamais se calarão vós, os que fareis lembrado o Senhor. Não descansei, nem dei descanso, até que estabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Que diz, pois guarda sobre ti os teus muros, pois guarda que todo dia e toda noite jamais se calarão vós que fazei lembrado ao Senhor. Querendo dizer, é uma oração perseverante, constante. Farei lembrado ao Senhor. Irmão, a expressão lembrança do ser humano, quando nós vamos lembrar uma pessoa de uma coisa, é porque nós julgamos que ele esqueceu, né? Que a sua memória é limitada e ele esqueceu daquilo que pedimos ou daquilo que ia fazer. Só que quando faz para nós fazer lembrar a Deus, não se trata que Deus tem um esquecimento de memória e esqueceu daquele que ele disse, não. Lembrado a Deus aqui é o seguinte, é que Deus fez uma promessa a respeito de nós e falou que ia agir, que ia trabalhar a nosso respeito. Fazer, lembrar aqui, é reivindicar aquilo que Deus falou que ia fazer. E isso
significa orar dentro da vontade de Deus. Os servos de Deus, desde o Velho Testamento, Novo Testamento, eles oravam através de quê? Com a palavra, reivindicando aquilo que Deus tinha deixado escrito na Escritura que ia fazer. É como está lá em Gênesis, Deus se lembrou de Noé. Não é que Deus se esqueceu de Noé, é que Deus ia agir a favor de Noé, ia fazer aquilo que ele tinha falado. Isso é lembrar. Querendo dizer aqui, quando fala Isaías capítulo 62 e 7, fazer lembrado, aqui, fazer lembrar Deus, é reivindicar somente aquilo que Deus disse que ia fazer em favor do seu povo. E isso significa orar dentro da vontade de Deus. Então, por isso que nós temos que a nossa vida está alinhada na santidade. A nossa vida tem que estar alinhada na comunhão, no relacionamento com Deus, porque quando nós for orar, e aí nós vamos reivindicar aquilo que Deus falou, que Deus prometeu nos reivindicar, então o nosso coração está alinhado à oração e aquilo que nós vamos pedir. E Deus atende a oração dos seus filhos. Agora vamos ver aqui outro texto que Josué orou alinhado à vontade de Deus, e Deus fez um grande movimento. Josué 10, do verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amoreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença do israelita: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo vingou seus inimigos. Não está isso escrito no livro do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou por Josué e todo Israel, com eles do arraial. Veja bem, Deus salvou uma nação por causa da oração de um homem que orou dentro da vontade de Deus. Sua oração estava alinhado à vontade de Deus. Deus ouviu e interviu e fez um grande livramento para Israel. Em Atos, capítulo 1, verso 14, diz que os servos de Deus oravam e perseveravam em oração unânime, todos numa mesma oração. Deus interviu em Atos, capítulo 2, derramou o Espírito Santo, né? Mais de 120 almas ali receberam o batismo do Espírito Santo. Não o batismo da promessa. Batismo da promessa não está na Bíblia. Batismo do Espírito Santo. Promessa é aquilo que vai cumprir. Aqui é o cumprimento. Então, o batismo do Espírito Santo. Atos 2, 42, diz que os apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração. E havia abundante graça no coração do povo. Atos capítulo 4 diz que eles oravam e o Senhor moveu o lugar que eles estavam orando, tipo como se estivesse orando no prédio e o prédio balançou. Viu? A oração é a porta que abre o sobrenatural. Atos dos Apóstolos 12, a igreja estava em contínua oração e Pedro estava preso.
E Deus interviu do cenário. E a coisa mais linda que eu vejo na libertação de Pedro é o detalhe, porque Pedro estava preso por 4 quaternos de soldado, e Pedro dormia tranquilo, e ele ia ser morto na madrugada. No outro dia, por que ele estava tão seguro? É porque o Senhor tinha falado para ele que quando eles eram moço ainda, quando tu fores velho, te levarão para um lugar que tu não queira ir, mostrando que morte ele haveria de glorificar Deus. Como no tempo da prisão ele não era velho, então ele dormiu tranquilo, né, irmão? E aí o anjo veio, as cadeias caiu da mão dele, ele levantou e andando, e o anjo falou, volta, calça os aparcas. Ele voltou, calçou os aparcas. Depois de andando, o anjo falou, volta, pega a capa, querendo dizer que Deus, irmão, guarda os seus filhos e guarda até os mínimos detalhes da sua vida. A capa, chinela, fazia parte da vida de Pedro. Então, nada do que era de Pedro ele deixou para trás. Isso representa que Deus guarda nós e os mínimos detalhes da nossa vida. E nós vimos em 10 de Atos, Cornélio orando, e o Senhor mandando um anjo falar com ele, Cornélio, as tuas orações, a tua esmola chegaram diante de Deus. Manda chamar Pedro, que vai dizer palavra com que tu deve falar. Aí mandou chamar Pedro, e Pedro estava orando no terraço, na hora do almoço, desceu um lençol cheio de répteis, de animais impuros, e uma voz falava, come, Pedro. Ele disse, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa muito impura. Então não tenha imundo o que eu purifiquei. E aí ele ficou sem saber, com um pouco mais, os varões chegaram na casa de Pedro, convidaram ele, e o Senhor falou, desce com ele. Quando chegou lá, casa de Cornélio, né, Cornélio reuniu toda a sua família, todos os seus parentes, e ele, ainda Pedro, com a roupa da religião judaica, foi falar, o sabe que não era lícito, um varão judeu, entrar na casa do gentio, porque os gentios são imundos. A pessoa, irmão, uma pessoa convidar a pessoa, recepcionar bem, chegar para ela, falar que ela é imunda, irmão. E aí, com certeza, o coração deles fechou tudo. Foi preciso, o Espírito Santo é o único lugar na Bíblia que o Espírito Santo caiu. Ele veio com uma pancada dentro da sala, no meio do povo, e todos ali foram batizados com o Espírito Santo. Querendo dizer o Senhor, Pedro, eu não preciso dessa roupa religiosa que você tem. Quero dizer, você está atrapalhando a minha obra, a convenção, você está atrapalhando, Pedro. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, Deus entra, irmão, Deus entra. O atemporal de Deus se manifesta no tempo. Você pode passar o que você está passando, a guerra, a luta, os demônios lutando, guerreando, mas saiba de uma coisa, Deus está no teu caminho, Deus está na tua vida, Deus vai intervir no cenário da sua vida. Então, irmão, a oração, aprenda a orar. Sua vida, seu coração tem que estar alinhado à vontade de Deus. Quando você orar, ore segundo a vontade de Deus, que Deus te ouve e Deus te atenda. Então, pergunta de hoje, por que orar? Aprenda a orar. Saiba que você, quando se ajoelha, você não está diante de um homem, irmão. Você está diante do Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, daquele que tem ele só a imortalidade, que habita na luz inacessível. Saiba que ele é onisciente. Ele conhece você antes de você existir, todas as suas palavras. Então, quando você orar, não queira informar Deus do que você está passando.
Ore que a sua informação, Ele sabe tudo de você, muito mais do que você sabe. Então fique com Deus. Ósculo santo no vosso coração. Comente aí no seu comentário. Fique com Deus. A paz de Deus.